Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro congresso online de constelações familiares. Eu sou o Victor Rodrigues e eu vou falar para vocês hoje sobre o atendimento individual nas constelações familiares. Eu sou constelador familiar, eu tenho formação em programação neurolinguística, life coach, sou pós-graduado em medicina tradicional chinesa e aprecio bastante a leitura biológica e as teorias da hipnose. Acho que todas essas áreas estão muito interligadas. O processo da programação neurolinguística, ele tem muito a ver com as dinâmicas que são comumente usadas na constelação familiar. Os fundadores da programação linguística, o John, o Richard, eles tiveram uma vivência próxima com a Virginia Satir, que foi a criadora da escultura familiar e que depois acabou sendo uma teoria que ajudou a fundamentar a constelação familiar, que foi depois sistematizada e de fato criada aí pelo Bert Hellinger, né? Meu objetivo com essa palestra de hoje é ajudar os consteladores a aprimorarem, aperfeiçoarem os seus atendimentos individuais, é ajudar as pessoas que querem compreender melhor como a constelação familiar funciona, que querem entender como as dinâmicas da constelação familiar podem ajudá-las nas suas possíveis queixas ou ajudarem a melhorarem a compreensão sobre suas próprias vidas. Muitas dinâmicas são difíceis de entender fora de uma sessão, mas aquilo que for possível de ser compreendido, eu espero passar para vocês hoje aqui com essa palestra, tá bom? Vamos continuar. Para entender a constelação familiar, a gente precisa entender como o ser humano se comporta. O ser humano ele se comporta de 3 maneiras básicas, baseado em reações emocionais, biológicas e racionais. Normalmente, você tem uma reação emocional, é aquela que te movimenta na vida, é aquela que te faz tomar uma atitude, é aquela que te faz ter um impulso para fazer alguma coisa. Baseado nesse impulso, você vai ter, nessa emoção, você vai ter uma reação biológica. Por exemplo, um indivíduo que está para ser assaltado. No primeiro momento, a reação dele é emocional de medo. Isso vai determinar, às vezes, até uma atitude dele. Depois dessa reação de medo, ele vai ter reações que são biológicas. Ele vai ter liberação de adrenalina, ele vai ter vasoconstricção, ele vai ter um aumento da circulação de sangue, ele vai ter a musculatura funcionando melhor. Então ele tem várias reações a partir dessa reação emocional. E depois, se ele chegar a tomar alguma atitude, se ele reagir naquele assalto, ele depois talvez tenha uma reação racional. A reação racional, ela normalmente é uma justificativa ou um argumento para a reação emocional que você teve. Então, se ele reagiu, ele vai justificar, falar assim, eu reagi porque se eu não reagisse eu ia morrer, eu reagi porque se eu não reagisse eu ia perder minha carteira, eu ia perder meu dinheiro, eu ia perder qualquer outra coisa. Ou seja, o racional é o que vai argumentar, o que vai justificar a atitude emocional. Tá? E isso é praticamente em tudo na nossa vida. Tá? O nosso objetivo não é necessariamente que a gente deixe de ter uma reação ou deixe de ter outra. Nosso objetivo é fazer principalmente com que a reação emocional ela esteja alinhada com a reação racional. Que essas duas particularidades caminhem juntas. É normalmente como acontece a melhor reação possível. Essa reação emocional, que é o que vai movimentar o ser humano, ela depende de como foi aprendido.
ela depende de como foi a sua experiência anterior com aquele fato, ela depende de como foi a experiência da sua família com aquele fato, e isso que vai determinar como vai ser a sua reação emocional diante de alguma situação específica. Okay? Aqui, eu coloquei essa ilustração só para lembrar de um artigo científico que foi publicado na revista Nature, uma das revistas de maior renome do mundo, com grandes publicações assim, e publicações de grande impacto na sociedade. Eles pegaram camundongos e aplicavam um determinado perfume na gaiola dos camundongos e, na sequência, eles davam um choque elétrico nos camundongos. A partir do momento que eles fizeram isso, em um determinado ponto, esses camundongos começaram a ter medo do perfume, porque eles sabiam que sempre que vinha o perfume, na sequência, vinha um choque elétrico. Foi observado os espermatozoides desses camundongos e viram que houve uma mudança genética nesses camundongos após eles começarem a ter medo do perfume. A partir daí, eles colocaram esses camundongos para se reproduzirem e perceberam que até a terceira geração, na sequência, esses camundongos ainda apresentavam medo do perfume, mesmo sem levar choque elétrico e sem nunca ter tido contato com o perfume e com o choque elétrico antes. E isso demonstra para a gente uma reação emocional sendo transmitida por até 3 gerações à frente. Da mesma forma com que aconteceu com os camundongos, isso acontece com o ser humano. Então, algumas reações emocionais dependem de como elas foram aprendidas, não necessariamente por nós, mas talvez pelos nossos pais ou talvez pelos nossos avós. Tá? E por isso, na constelação familiar, a gente faz tanta abordagem em relação às gerações anteriores. E isso nos ajuda a compreender melhor como e por que nós temos determinadas atitudes e reações. Ok? Essa maneira com que nós aprendemos sobre um determinado fato, uma determinada situação, esse aprendizado, ele muitas vezes recebe o nome de lembrança. Tá? Então é uma lembrança que você tem. E a lembrança, ela tem algumas características próprias. Tá? Eu coloquei aqui 3 características que são fundamentais para o desenvolvimento de uma lembrança, para a criação de uma lembrança. A lembrança, ela sempre é uma história associada a uma emoção e associada a um lugar. Né? A junção desses três fatores é possível criar uma lembrança. E isso vai ser muito importante, a gente vai voltar a comentar sobre isso no decorrer dessa palestra, ok? Existe uma experiência, essa é uma experiência de quase 120 anos já, e que tem até hoje grande relevância científica, grande impacto na sociedade, que foi a experiência do cão de Pavlov. Pavlov foi um pesquisador que induziu os cães a salivarem ao ver ração, ao ver o seu alimento ali. É uma reação fisiológica natural. E aí, o que ele acrescentou? Toda vez que ele mostrava o pote de ração, ele dava também um estímulo auditivo. Ele tocava uma campainha, ele tocava uma sineta
aí no próximo a esses cães. Então, os cães viam a ração, salivavam, e ele viu a ração e escutava o sino e salivavam. Na sequência, ele começou a simplesmente tocar o sino e não mostrar mais a ração. E ele percebeu que os cães tinham feito uma associação já que quando tocava aquele sino ia ter comida. E aí eles já começaram a salivar. Então Pavlov foi um dos pioneiros a perceber que é possível você induzir reações biológicas, reações emocionais, a um som, a um estímulo visual, a algum estímulo externo. Okay? E que isso é possível de ser treinado e será adquirido. Isso também é algo que a gente usa muito e a gente precisa entender melhor para entender por que é que os nossos pacientes sofrem durante determinadas situações, por que nossos pacientes adoecem, por que eles têm reações de raiva, têm reações de alegria, têm reações de tristeza diante de alguns acontecimentos. As reações emocionais, as reações biológicas, elas voltam sempre que a gente revive uma das características do evento inicial. Isso é chamado de efeito hipnótico do conflito. E o mais interessante e importante disso tudo é que nem sempre a gente precisa reviver o fato exatamente como ele aconteceu. Ele precisa simplesmente ter alguma semelhança. Ele tendo alguma semelhança, é possível que a gente reviva aquelas reações emocionais e biológicas, assim como aconteceu naquele primeiro momento de aprendizado. Isso acontece porque a nossa mente ela tem uma necessidade de padronizar, de criar estratégias que facilitam o nosso entendimento sobre a situação. Então, tudo aquilo que for semelhante, que ocupar uma mesma área ou que tiver um evento de continuidade, a nossa mente tem uma tendência a agrupar tudo isso e criar daí um padrão de comportamento, uma estratégia de funcionamento. Isso é uma estratégia, como eu comentei, da nossa mente para facilitar o nosso entendimento, para ter uma economia de energia e para fazer com que a gente consiga ter uma resposta de forma mais rápida diante de algum evento específico. Isso é bom, tá? Por conta de todos esses fatores que eu comentei. Isso também é um problema, que isso acaba sendo responsável por grande parte dos nossos erros, por grande parte das nossas reações precipitadas. E o importante é importante a gente compreender isso para que a gente possa ter um determinado controle sobre esse tipo de situação, ou pelo menos que a gente possa ter uma segunda reflexão depois de algum evento que tenha nos incomodado. Tá? Ter compreensão disso vai nos facilitar a entender por que às vezes nós temos determinadas percepções de determinados acontecimentos. Okay? Eu deixei até uma foto aqui usada pela psicologia Gestalt, que ao primeiro momento, a hora que a gente olha, a primeira coisa que a gente vê é uma árvore. Essa é a minha percepção, né? No primeiro momento. Mas se você olhar com mais detalhe, vocês vão ver aqui que a gente tem a figura de um leão e aqui a figura de um macaco. Então,
você tem vários fatores envolvidos em uma mesma foto, mas a nossa mente, de uma maneira muito ligeira, já quer nos dar uma resposta. Então ela fala, isso aí é uma árvore. E aí isso é um padrão de comportamento, isso é um padrão de raciocínio que nossa mente criou para ter uma eficiência maior de funcionamento. Todo esse padrão de comportamento, existe uma parte desse padrão que foi uma estratégia nossa, que é uma percepção individual. Existe um padrão de comportamento que ele muitas vezes, trazido pela nossa família e muitas vezes também pode ser trazido pelo inconsciente coletivo. Inconsciente coletivo, de uma maneira simples, ele é aquilo que todo mundo acredita, aquilo que todo mundo faz, isso no mundo todo, de maneira praticamente inconsciente. Então por exemplo, roubar alguém. Em qualquer lugar do mundo que você for, as pessoas vão acreditar que isso é errado, tá? E isso não precisa necessariamente ser ensinado, isso não precisa ser passado, isso já está inserido no ser humano. Isso já faz parte do inconsciente coletivo. Todo mundo acredita nisso, mesmo as pessoas não se conhecendo, não tendo contato umas com as outras. Tá? O mais importante é quando esse padrão de comportamento que a gente desenvolveu, quando essa estratégia que a gente desenvolveu, ela começa a nos gerar problema, nós precisamos olhar para isso de uma forma nova, e a gente precisa quebrar esse padrão de comportamento. Para quebrar um padrão de comportamento, a gente precisa criar uma nova lembrança, gerar uma nova lembrança e deixar que essa se sobreponha em relação àquela primeira lembrança, que foi aquele evento inicial, aquele aprendizado inicial. A partir daí, a gente encontra, muitas vezes, alguns problemas, algumas dificuldades, porque não é qualquer um que pode gerar uma nova lembrança em outra pessoa. Quem pode gerar uma lembrança, quem pode gerar uma mudança em uma outra pessoa, é somente uma figura de autoridade para aquela pessoa. Então, um constelador, um psicólogo, um médico, essas pessoas, elas podem se tornar autoridades para alguma pessoa, só que isso vai depender de diversos fatores. Então, quando uma pessoa me procura, às vezes ela conheceu a minha história pela internet e alguma coisa me transformou em autoridade para ela. Às vezes ela recebeu uma indicação de algum conhecido, falou assim, não, procura o Vitor, e isso me transformou em uma autoridade para ela, e aí eu tenho grande chance de ter sucesso no meu atendimento e gerar uma mudança positiva nessa pessoa. Se eu percebo que eu não sou uma autoridade para aquela pessoa, eu posso usar representações de pessoas que são autoridades para ela. Tá? Então algumas pessoas são muito religiosas. Eu posso usar uma figura de um padre, a figura de um pastor, a figura de um santo, a figura de um Deus, para essa pessoa, para que essa pessoa tenha uma figura de autoridade ali e que ela mesma possa trazer uma resposta para aquela situação e trazer uma nova visão para aquela situação. E a partir daí
essa pessoa poder ter um novo padrão de comportamento, né? Criar, a partir desse momento onde a gente conseguiu alcançar tudo isso, para criar essa nova lembrança, eu vou precisar desses 3 fatores que a gente comentou antes, que são os fatores sempre presentes para a formação de uma lembrança. Então eu vou precisar aqui de uma nova história, ela precisa ser contada por alguém que seja autoridade para aquela pessoa, e a partir daí a gente precisa gerar uma nova emoção, deixar uma emoção associada a esse evento. Como a gente comentou lá no começo, somente a reação emocional, somente não, mas a reação emocional é responsável em grande parte por nossas atitudes. Então, se eu não associo uma emoção a algum fator, é muito pouco provável que essa pessoa consiga aplicar tudo aquilo que ela está aprendendo no dia a dia dela ou nos conflitos que ela possa ter com a família, com relacionamento, com um sócio na empresa. Por isso, a gente precisa ficar muito atento a esse fato importante, associar uma emoção àquele evento, àquela nova lembrança, né? Bom, aqui tem um slide que eu acho que é de extrema importância. Onde que a constelação pode falhar, onde que essa técnica, que é muito poderosa, é uma técnica que mudou de fato a minha vida. Eu pude ter experiências da vida de várias pessoas que mudaram também pela constelação, mas ela também pode falhar. E ela pode falhar diante de alguns fatores. Eu coloquei aqui alguns, provavelmente tem outros que eu posso ter esquecido, ou algum outro ponto de vista aí também que traga um viés aí para essa técnica. Estratégia de proteção. Nessa própria foto que eu coloquei aqui, vocês percebem que essa mulher, ela senta, ela coloca uma bolsa no colo dela, ela fica com as pernas cruzadas e e ainda tem outros objetos que ficam entre ela e o constelador. Sempre a gente acaba dando alguns significados para alguns objetos, principalmente durante dinâmicas como a constelação familiar. E até por isso que no atendimento individual a gente usa quase sempre objetos para ter as dinâmicas que a gente acha necessário. Então, se você percebe o seu cliente chegando, já sentando em uma posição onde ele não fica alinhado com você, onde ele fica um pouco mais para o lado, se o seu cliente já pega a bolsa e coloca no colo entre você e ele, se o seu cliente fica muito encolhido, braço cruzado, perna cruzada, fica com ombros fechados, é bem possível que esse cliente esteja em uma estratégia de proteção. O que eu sempre faço nisso? Eu converso com esse cliente e vou vendo até que ponto ele está disposto a a participar daquele processo. Eu tento entender o que é que levou ele até aquela sessão de constelação, se foi realmente uma vontade dele, se foi uma vontade da esposa, se foi uma vontade do marido, se foi vontade dos familiares, ou se foi vontade dele mesmo. Quando a vontade é da pessoa, é provável que ele já chegue mais aberto. Se a vontade não foi dele, eu preciso investigar e eu preciso ver se ele realmente tem a disposição para passar por aquele processo e fazer as mudanças que vão ser necessárias. Então, quando a pessoa
quando eu estou conversando com ela, eu já consigo captar muitos detalhes, muitas mensagens que ela deixa em relação a isso. Caso não tenha nenhum evento, simplesmente ela está insegura porque ainda não conhece a técnica. Só com essa conversa inicial, é provável que ela vá se abrindo e se tornando mais susceptível a passar por aquelas dinâmicas. Se isso não acontecer, é possível configurar um sim. Isso funciona da seguinte maneira: você pode ir fazendo pequenos pedidos para essa pessoa e ver o quanto ela está disposta a te obedecer. Te obedecer num bom sentido, quando ela está disposta a colaborar com as dinâmicas. Então você pode perguntar para ela, falar assim, olha, se você quiser, você pode deixar a sua bolsa na cadeira do lado. E ela, naturalmente, vai ter uma reação. Não, essa bolsa tá confortável aqui, eu vou deixar ela aqui comigo. É sinal que essa pessoa ainda não se abriu. Você fala assim, tudo bem, eu deixo lá. E aí a pessoa fica mais à vontade. Fala, olha, se você quiser ficar mais à vontade, se você quiser relaxar um pouco na cadeira. E aí a pessoa pode ser que ela já descruze as pernas, pode ser que ela fique mais aberta porque você está falando. Você pode perguntar se ela está nervosa, se ela está insegura com a técnica. Você pode perguntar se ela quer relaxar um pouco. E aí você pode começar fazendo uma respiração, falar, tenta respirar um pouco, puxa, solta o ar, tenta relaxar um pouco. Isso, se a pessoa te obedecer, ela está se tornando susceptível a participar da dinâmica, ela está mostrando disposição para participar desse processo. E a sua chance começa a ficar maior de ter um bom resultado. Algumas pessoas elas procuram a constelação, elas querem marcar o mais rápido possível, elas tomam diversas atitudes. Eu tive uma cliente que ela mudou o horário de trabalho dela, ela correu, deixou os filhos com alguém que pudesse olhar naquele momento, ela viajou por alguns quilômetros de uma cidade vizinha até o meu consultório, chegou no consultório totalmente disposta, sorridente para fazer a sessão de constelação. E aí eu citei o que eram os fatores que ela precisaria começar a entender e a maneira com que ela precisaria começar a agir para ela ter uma mudança positiva na vida dela, para ela começar a ter efeitos positivos na vida dela em relação àquele assunto. E ela simplesmente não tinha disposição para fazer aquelas mudanças. Ela falou assim, eu não vou, eu não concordo com isso, não quero agir assim. Era uma questão principalmente com a mãe, eu falei assim, eu não quero agir assim com a minha mãe, não quero fazer isso. Eu falei, ok, nossa posição como constelador é auxiliar aquele cliente e ir até onde ele quiser e até onde ele nos permite também. Então, se a permissão dela era até aquele ponto, eu falei, ok, ela já lucrou, ela já ganhou ao entender o que é que a afeta. Agora, se ela ainda não tem disposição para ocasionar mais mudanças, tudo bem. Só o fato de entender já pode ser um fator positivo. E aí a gente espera e algumas vezes eu até peço para o próprio cliente repetir a seguinte frase. Ele fala assim, talvez, ele fala para um representante dele mesmo, fala assim, talvez eu ainda precise de mais um tempo para realizar as mudanças que são necessárias na minha vida. E aí, ele mesmo começa a ter a percepção de que ele que não está disposto a fazer aquelas mudanças naquele momento. E ok, a gente encerra a sessão e ele segue com isso. Um outro fator que não é raro de acontecer é a pessoa querer uma mudança, ela relatar que quer se sentir ou agir de maneira diferente, mas
situações externas não permitem isso. Por exemplo, um cliente que chegou querendo melhorar a ansiedade. E aí, conversando com esse cliente, ele tinha cerca de 3 ou 4 empresas, algumas que estavam no começo e algumas que necessitavam muito da atenção dele. E ele tinha que correr o dia inteiro por conta de resolver problemas dessas 3 ou 4 empresas. E aí, durante a própria dinâmica da constelação, eu fiz a seguinte pergunta para ele: se você não for ansioso, você consegue resolver todos os problemas que você precisa das 3 ou 4 empresas? E a resposta dele foi assim: não consigo resolver. Então, se para ele não existe ainda a possibilidade de deixar de ser ansioso porque ele tem muitas necessidades a resolver, a constelação encerra. O processo já foi feito aí. E ele, a partir daí, vai perceber e vai ter que procurar um momento na vida dele em que ele vai poder, sim, ter novas atitudes, vai poder ter uma nova percepção e aí, sim, talvez acreditar que seja possível deixar de ser ansioso, seguir a vida sem ansiedade. Okay? Eu coloquei alguns exemplos aqui para trazer um pouco das leis, dos fundamentos da constelação e como normalmente eu insiro isso dentro de uma sessão e dentro de uma dinâmica aí sistêmica. Eu recebi uma cliente, ela já era adulta, mas ela me relatou que aos 12 anos de idade ela perdeu o pai. Ela tocou a vida, ela teve um relacionamento e nesse relacionamento ela agia, ela tinha necessidade de que esse companheiro cuidasse dela. E até aí tudo bem, esse companheiro cuidava dela, e aí depois ela teve os seus próprios filhos. A partir do momento em que ela teve filho, ela começou a ter problema de relacionamento. Quando nós iniciamos as dinâmicas, ficou claro que os problemas de relacionamento que ela apresentava tinha relação com o fato de ter perdido o pai quando ela ainda era uma criança, quando ela tinha 12 anos de idade. E que desde então ela ainda procurava alguém que pudesse cuidar dela. E aí ela transferiu isso pro marido e depois, quando ela teve filho, que foi o momento em que ela teve que cuidar de alguém, isso acabou ficando pesado para ela e ela acabou transferindo sentimentos que são ruins para aquela relação dela com o marido. Nesse momento, assim, a gente tem muita conversa, tem várias dinâmicas que são realizadas, mas existe uma dinâmica em específica que eu coloquei aqui e que tende a funcionar muito bem. Né? É a lei do pertencimento, que é uma das leis da constelação que acredita que todo mundo tem o dever e o direito ao pertencimento. Então, sempre que o indivíduo faz parte de um grupo, ele vai fazer parte daquele grupo, sempre. E ele sempre vai ter direito ao lugar dele ali. E aí eu uso essa lei para que a pessoa possa entender que o pai, apesar de ter falecido, a genética dele, os ensinamentos dele, às vezes a herança dele, vai estar sempre presente naquela mulher, vai estar sempre, muitas vezes presente
pensando no ponto de vista genético, na criação, isso também vai estar presente nos netos e em todas as gerações que virão dali em diante. Quando a pessoa percebe que sempre vai ter algo do pai nela e nas gerações seguintes, ela percebe que o pai não se foi por completo. E isso já é uma forma de solução. E aí, a partir daí, ela começa a ter a percepção de que ela não perdeu o pai. De que, de alguma maneira, o pai ainda está presente. E isso faz com que ela tenha uma nova visão sobre aquele fato. Ela tendo a nova visão, ela normalmente tem uma emoção nova e, dessa vez, uma emoção que é... uma emoção boa em relação àquela situação. Tá? Como eu já tinha citado antes, os eventos eles não precisam acontecer necessariamente da mesma maneira. Por exemplo, ela perdeu o pai. E esse sentimento e essa reação ruim, ela retornou quando ela teve filho. Porque não é necessariamente quando perde só o pai ou alguém que está numa geração atrás. O que estava despertando nela essa reação era uma mudança na situação entre pais e filhos. Então, um primeiro momento foi quando ela perdeu o pai, isso foi uma mudança na relação pais e filhos, e um outro evento foi quando os filhos nasceram. E aí ela teve uma outra mudança, que foi a mudança na relação de pais e filhos. Só que agora ela está do lado dos pais e tendo filhos. Né? Uma outra lei que foi possível de ser aplicada nesse caso é porque a partir do momento em que ela ressignifica essa situação do pai, ela não precisa mais do marido como cuidador dela. E aí eu pedi para que ela liberasse o marido da função de cuidar dela e agora pudesse colocar o marido simplesmente como homem e que agora ela tinha disposição para ter uma relação de homem e mulher, marido e esposa, com aquele companheiro, né? Que estava ali até então, e nessa situação já eram mais de 20 anos de casamento, que estava ali cumprindo um papel de cuidador. Um outro exemplo que eu trouxe aqui é de um filho, já adulto também, e que o pai resolveu fazer a divisão dos bens em vida. Resolveu passar toda a herança em vida para os filhos. E o filho questionou e questionava muito a maneira com que foi dividida essa herança. Eu me lembro que esse pai, ele veio de uma origem muito pobre e foi alguém que lutou muito para poder construir o patrimônio que construiu. Depois de ter construído esse patrimônio, agora ele resolve passar esse patrimônio em vida para os filhos. Filhos que não tiveram que trabalhar, não tiveram que construir patrimônio nenhum. Então, existe um desrespeito à hierarquia nessa situação. E aí eu apliquei a lei da hierarquia. A lei da hierarquia da constelação é ela que estabelece que algumas pessoas, principalmente as pessoas mais velhas, as pessoas que vieram antes na nossa família, elas têm maior influência sobre as que vieram depois. E aqueles mais novos devem um respeito maior à opinião e à postura daqueles que vieram antes. E aí, nessa situação, a fala, a dinâmica, consistia em esse filho dizer ao representante do pai, ou à figura do pai,
que ele era grato pela vida do jeito que foi, e que hoje ele entendia todos os sacrifícios que o pai tinha feito para construir todo aquele patrimônio e que ele era muito grato que o pai agora tenha possibilitado ele ter uma vida financeiramente mais fácil e que com isso ele poderia usufruir muito mais da companhia da esposa e da companhia dos filhos, com muito mais conforto. E aí, a partir desse momento, ele conseguiu respeitar a maneira com que o pai queria dividir e passar os bens sem se sentir incomodado com isso. Ok? Isso era o que eu tinha para acrescentar, para falar para vocês durante essa pequena palestra. Essa página aqui, a Constelação Familiar Goiânia, é a minha página nas redes sociais, então vocês podem me procurar lá. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui embaixo mesmo no vídeo, ou vocês podem deixar em uma das minhas páginas, principalmente no Instagram, é onde eu mais movimento. No Instagram vocês também vão conseguir ter acesso aos meus contatos também, e aí a gente pode conversar um pouco mais, e qualquer dúvida, se for possível, posso tirar pessoalmente também, tá bom? Estou à disposição de vocês. Espero que vocês colham bons frutos aí do que eu trouxe hoje para vocês, e talvez um dia a gente possa se encontrar pessoalmente, tá bom? Um abraço, até mais!